Então, o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então, a sintomatologia melhora, mas a doença continua. A azia que você sente não é por excesso de ácido clorídrico, ela é por falta de ácido clorídrico. Isso é um problema muito sério, porque a Zollinger-Ellison, que é o excesso de ácido clorídrico, acontece 1 em 10 mil, que não é o seu caso. Se você tem um processo de azia pós-refeição, se você tem uma azia quando você está dormindo, de manhã cedo acordando, com o estômago vazio, em jejum, é outra história. Mas se você tem a azia depois da refeição, isso está dizendo para o médico que você tem deficiência de ácido clorídrico. Aliás, todo mundo com mais de 40 anos tem uma gastrite atrófica assintomática. Ou seja, todos nós, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de ácido clorídrico que nós produzimos. Com a diminuição da produção do ácido clorídrico no estômago, o pH do estômago, que devia estar em torno de 1,8, sobe. O subir do pH no estômago fecha o esfíncter pilórico, porque ele é pH dependente, e abre o esfíncter inferior do esôfago, que também é pH dependente. Então há um refluxo. Só que o refluxo é de um estômago que tem um pH de 3, 4, para um esôfago que tem um pH de 7. Então, quando esse 3, 4 cai lá no esôfago, há uma irritação e você sente azia. E você pensa que você está tendo ácido demais. Você está tendo ácido de menos. Então, o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então, a sintomatologia melhora, mas a doença continua. Se não tivesse efeito colateral, tudo bem, mas tem. Leva a câncer de esôfago, leva a perda da libido, leva a depressão. A pessoa que toma inibidores da bomba de próton, dos prazóis da vida, ela agora não digere proteína bem, porque o pepsinógeno vira pepsina. O pepsinógeno virar pepsina, que é uma enzima que vai começar a triturar, a digerir proteína, é pH dependente. Então agora essas proteínas agora não podem ser absorvidas, porque elas não são quebradas em aminoácidos, e elas vão ser eliminadas nas fezes. Só que no caminho até as fezes, elas sofrem um processo de putrefação, e elas formam uma proteína chamada cadaverina. Então você vai ver que a pessoa que faz uso de omeprazol tem um cheiro muito forte nas fezes. Eu brinco que um tomador de omeprazol, quando vai ao banheiro, o vizinho fica sabendo, entendeu? Por causa disso aí. E começa a acontecer outro problema sério, que há uma desbiose. Muitos médicos não chegaram a entrar nessa fase ainda. A Organização Mundial de Saúde considera que nós, seres humanos, temos mais um órgão, que é virtual, mas que existe, que é a microbiota intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo e temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. E isso forma um órgão onde está 80% do nosso sistema imune. Então, quando você toma um inibidor de bomba de próton, que é os prazóis da vida, você também cria uma desbiose. E isso predispõe a uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. Essas proteínas que não foram quebradas, porque agora não tem pepsina para quebrá-las, elas são absorvidas. Elas caem na corrente sanguínea. E no momento que elas caem na corrente sanguínea, elas são consideradas corpo estranho. Então é formado um anticorpo contra elas. E por azar da pessoa, uma daquelas proteínas tem uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, parecido com a da tireoide. Então, quando eu crio o anticorpo contra aquela proteína, eu estou criando um anticorpo contra a tireoide. E aí eu vou desenvolver a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que foi causada por uma desbiose, que pode ter começado com o prazol da vida.